Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Agora, quantos estão muito felizes? Olha, eu não sei vocês, mas eu senti um pouquinho de falta de empolgação, né? Poxa, vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo? Vamos? Que o crente é um povo animado, né? O cara recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ele recebe a salvação, ele veio aqui na igreja, na casa de Deus, para buscar mais de Deus. Então a gente está cheio de energia, de vontade, querendo aprender do Senhor, querendo receber dele, conhecer mais da palavra, não é verdade? Então quem está muito feliz aqui, bate palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Primeiro encontrão do ano de 2025, né? Acredito que todos nós temos grandes expectativas naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas durante esse ano. Peço para que você também esteja aqui nos próximos. Eu tenho certeza que a gente vai receber muito de Deus, mais do que nós já temos recebido através de cada louvor, de cada oração. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui, falando aos nossos corações, confirmando aos nossos corações, né, e que nós tenhamos agora um espírito ensinável, humilde, um coração pronto a aprender mais do Senhor, porque eu acredito que tem mais. Amém? Olha, eu fui convidado para pregar o Evangelho. Cara, é uma das coisas que eu mais amo, sem dúvida nenhuma. É falar da palavra de Deus. Vocês amam também a palavra de Deus? Amam? Aleluia, então eu não estou sozinho. Glória a Deus, né? Porque o povo de Deus é o povo do livro da capa preta, né? Da Bíblia, né? E é através da palavra de Deus que nós conhecemos ao Senhor, que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, quais são os seus planos, seu propósito, suas promessas, o que Ele tem reservado para cada um de nós, quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Tudo isso está aqui na palavra de Deus e nós precisamos meditar, como diz o salmista, de dia e de noite. Então vocês já estão percebendo que eu vou contar com a interação dos irmãos, né? Então dorme não, meus irmãos. Olha só, eu queria fazer 3 agradecimentos antes de iniciar o momento da mensagem. Primeiro agradecimento aos meus irmãos Davidson e Giovana, os líderes da Rede Jovem, meus amigos, meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los em muito mais, que o Senhor possa dirigir a vida de vocês poderosamente, e eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho do que Deus já liberou sobre a minha vida. O segundo agradecimento, não poderia deixar de fazer, é a mulher mais linda dessa igreja, é a minha esposa, gente. A Larissa, que está lá atrás. Obrigado, amor, pelo teu apoio, teu incentivo, por secar as minhas lágrimas, conhecer mais os meus defeitos do que todo mundo que está aqui e continuar comigo. Olha, acho que você vai ter um galardão diferente no céu. Acho que vai. E o terceiro agradecimento, gente, é aos meus amigos, né, o Gabriel, a Nayane, o Antônio, o Darlan. Obrigado por vocês terem vindo. Estou muito feliz aqui de ter vocês aqui. Amém? Muito obrigado. E o quarto agradecimento, falei que é só 3, mas o pregador às vezes se embola. O quarto agradecimento é ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se eu estou aqui, tem uma razão. Não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, não é o que eu faço, é aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E sem o Senhor Jesus eu não estaria aqui abrindo a palavra de Deus junto com os irmãos para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele é a razão de todas as coisas, é o motivo de eu estar de pé, é o motivo de eu estar vivo, e a Ele deve ser nossa glória, nossa honra, nosso louvor, todo o poder, majestade, tudo ao Senhor Jesus. Como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti somente a glória, a honra, a majestade e o louvor. Amém, meus irmãos? O tema que a gente vai meditar aqui um pouco mais está lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, como a gente já pôde ler há um tempinho aqui atrás da leitura bíblica. Só que eu acho que é muito importante, para a gente compreender melhor um texto, seja Filipenses, seja qualquer outro livro da Bíblia, é a gente entender um pouquinho mais sobre o contexto. O que é que estava acontecendo naquela época, para quem a carta foi escrita, quem foi que escreveu, qual era o propósito. Todas essas perguntas são muito importantes e a gente deve fazer antes de iniciar qualquer leitura. Porque senão a gente pode cometer o erro de pegar um versículo isolado e tirar disso uma lição.
e a gente vê que muitos problemas acontecem hoje em dia e aconteceram ao longo da história por conta dessa leitura isolada. Então, quero meditar com vocês aqui um pouquinho quem eram os filipenses, que era essa cidade de Filipos, onde é que ela está hoje, quem é Paulo. Você vai ver, não do Globo Repórter, mas aqui na IBCRJ. Amém? Amém, meus irmãos? Olha só que impressionante. A cidade de Filipos nem sempre foi chamada assim. Ela primeiro recebeu o nome de Crenides, que significa fonte das águas. Tem a ver com o tema? Tem, né? Tem tudo a ver com o tema. Mas ela recebe esse nome de Filipos, quando o rei Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, que você provavelmente já ouviu na escola, ele toma esse território, ele invade essa terra, e então toma posse dela, e agora estabelece em Filipos uma colônia grega. Olha só que legal, né? Depois de alguns anos, essa colônia grega vai passar a ser uma colônia romana, porque a gente vai ver aí que Roma vai avançar, o território dela vai expandir, vai crescer cada vez mais. Então a gente precisa se perguntar, o que é que essa cidade tinha de relevante? O que é que essa cidade tinha de importante? Por que que tantos governadores estão de olho nessa cidade? Faz sentido? Faz sentido, né? Essa cidade, ela ficava a 15 quilômetros do mar Egeu. A galera estudou aí, né? Não matou a aula, está por dentro agora. E o que acontecia? Lá tinha um reservatório grande de minério, de ouro, tinha mineração. Então, por isso que os governantes da época estavam de olho naquela cidade. Outra coisa muito importante e que foi totalmente estratégica para Roma é que as estradas da cidade de Filipos ligavam Roma até a Ásia Menor. E outra coisa, ainda ela era servida pelo porto de Neápolis, o que significa que eu poderia trazer pessoal, eu poderia trazer alimentos, eu poderia trazer materiais, eu poderia trazer tudo aquilo que era necessário, tanto por mar quanto também por terra. Então a gente vai ver que essa é uma cidade muito estratégica. Outra coisa que acontece, gente, lá em Filipos, é que essa vai ser a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Agora a gente precisa se perguntar, tá bom, Lucas, conheci mais de Filipos, quem são os filipenses? Que galera é essa? Bom, eles eram, na maioria, eram soldados romanos, certo? Mais próximos ali da aposentadoria. Muito obrigado, meu irmão. Eram soldados romanos, veteranos, e lá não tinha muitos judeus assim. Tanto é que você não vai ter sinagogas lá na época em que Paulo chega a Filipos. Mas quem é Paulo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. No começo de Atos, a gente lê ali escrito um tal de Saulo. Alguns capítulos depois, a gente vê Paulo. Mas vem cá, Deus transformou o nome dele de Saulo para Paulo? Ou ele é Saulo e Paulo ao mesmo tempo? O que vocês acham? Interessante, hein? Opa, já está adiantando, a gente vai ver essa resposta mais na frente, então preste bastante atenção. Amém? A gente vai abrir agora as nossas Bíblias, aqui em Atos, capítulo 22, versículo 3, para ver quem é esse Saulo aí, que também é Paulo, como é que funciona isso, certo? Se você já abriu sua Bíblia, pode acompanhar aqui também na projeção. Atos capítulo 22, versículo 3 diz: Eu sou judeu, primeiro ponto, era um judeu, filho de Abraão, nascido em Tarso, na região da Cilícia, Tarso que hoje é a atual Turquia, mas fui criado aqui em Jerusalém. Olha só que interessante, ele foi criado em Jerusalém, mesmo tendo nascido em Tarso, como aluno de Gamaliel. Então aqui a gente faz uma nova pausa. Primeira coisa que a gente observa aqui é que além de ser judeu, filho de Abraão, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, ele também vinha de uma família que tinha condição financeira. Paulo vinha de uma família rica.
porque ter os cuidados e os ensinos de Gamaliel era algo que com certeza não era acessível para toda a população. A gente precisa levar em conta ainda que grande parte da sociedade naquela época era analfabeta. Até hoje nós temos índices muito alarmantes. O IBGE tem publicado sobre a questão fugiu agora. Oh, meu Deus, do analfabetismo. Obrigado, pastor. Do analfabetismo. A gente tem trazido até um novo assunto sobre o analfabetismo funcional, que é a pessoa que sabe ler, que ela sabe escrever, mas ela não sabe muito bem interpretar aquilo que está sendo escrito. Então, se a gente for parar para pensar naquela época, a taxa de analfabetismo era muito maior. Dava para você contar nos dedos quem sabia ler e quem sabia escrever, e Paulo era um desses homens. Quem é Gamaliel? Gamaliel era um famoso mestre, ele era um famoso mestre da lei, doutor da lei, ele era um fariseu, alguém que conhecia a palavra de Deus, e ele também era neto do famoso, do grande, do conhecido Hilel, que também era um estudioso, famoso na sociedade judaica, e esse homem também vai ser. Ou seja, não é com qualquer um que Paulo aprende as Escrituras, que Paulo conhece o Antigo Testamento. Vamos avançar. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Ele sabia e sabia muito. Tanto é que você vai ver nas cartas de Paulo, tem muitas referências do Antigo Testamento, porque Paulo conhecia e bem a Bíblia hebraica. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Paulo está falando, eu me dedicava ao Senhor. Em outras palavras, eu buscava ao Senhor. Eu conhecia a palavra de Deus. Vamos abrir agora em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Olha só, novas informações. Varão, tá rápido, hein? Meu Deus do céu, pensei, ele já projetou. Obrigado, meu irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 5 diz: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. A gente vai ver Deus dando essa ordem para Abraão lá em Gênesis 17. Jesus vai ser circuncidado ao 8º dia. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Outra versão fala, hebreu dos hebreus. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. A gente vai ver esse grupo religioso, esse grupo político dos fariseus, tendo muitos embates com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Eles eram uma galera que conheciam muito da palavra de Deus, conheciam extremamente as leis, e eles guardavam muito bem os ensinamentos que eles tinham dos seus antepassados. Só que tinha um problema também, que eles começavam a pegar a lei e acho que isso aqui dá para dar uma modificadazinha, né? Acho que dá para ajeitar aqui, para a gente conseguir algum benefício com isso. Então a gente vai ver Jesus tendo muito problema com essa galera aí. Agora a gente vai abrir em Gálatas capítulo 1, versículo 14, só para ver um pouquinho mais de informação sobre esse homem chamado Paulo. E na minha nação, estava lendo outra versão, quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade. Paulo está falando, ei, da galera da minha idade, da galerinha lá, eu era o que mais sabia da palavra de Deus. Paulo está falando, eu conhecia mais do que todos eles. Galera ali da mesma idade, esquece, sabia todas. E ele continua, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. É como quase que Paulo está falando assim, irmão, eu era referência. Pensa num judeu bom, era eu. Pensa no orgulho dos pais, era eu. Pensa no orgulho do seu mestre, daquele que o ensinava, era eu também. E a gente vai ver, lá em Atos capítulo 8, versículo 3, que esse homem, Paulo, que era, gente, vamos ser sinceros, era o cara. Conhecia muito de Bíblia, sabia muito de Antigo Testamento. Pensa naquele influencer que abre caixinha de pergunta no Instagram, sabe? E todo mundo vai lá perguntar. Paulo seria esse cara hoje. Se ele abrisse caixinha de pergunta, acho que não daria para responder todas as perguntas. Ele era uma grande referência na sua nação e na sua religião.
Ele tinha zelo pela palavra de Deus, zelo por Deus. Ele acreditava que estava no caminho certo, que estava fazendo aquilo que Deus desejava, que estava guardando as leis, que era um homem de Deus, que fazia tudo conforme a palavra. Mas em Atos 8, versículo 3, que nós vamos ler: porém Paulo se esforçava para acabar com a igreja. E a pergunta que eu faço para os irmãos: essa igreja que a gente está lendo aqui é a igreja de quem? De quem é essa igreja, gente? De Cristo? Isso mesmo, é a igreja do Senhor Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Paulo ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. Paulo ainda não conhecia de Jesus. Paulo acreditava que estava fazendo certo em perseguir os cristãos, em entrar nas casas, em colocar eles dentro do cárcere, dentro da prisão. Ele estava pensando que Deus se agradava com as suas atitudes. E a gente continua lendo: ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Meus irmãos, quem vai de casa em casa não vai toque, toque. Tem gente aí? Não. A Bíblia não dá detalhes, mas tenta imaginar essa cena. Eu imagino Paulo entrando e derrubando a porta. Eu imagino Paulo entrando e falando: vocês são crentes? Vocês creem em Jesus? Tem certeza? Vocês vão ser presos. Vocês vão morrer. É isso que vocês creem mesmo? É em Jesus? Olha essa criança pequena, esse teu filho. Você vai ser preso, ele vai ficar sem você. Nega Jesus. Jesus é apenas um mestre que passou por aqui, que trouxe alguns ensinamentos relevantes, mas ele não é o Filho de Deus. Negue esse Jesus ou você vai ser preso. Te colocarei numa prisão e não sei se você vai sair de lá. Eu imagino Paulo fazendo isso. Você imagina também? Paulo quebrando tudo, jogando as coisas no chão e falando: meu irmão, eu acho melhor você negar, porque senão vai dar ruim para você. Esse é o Paulo, esse é o currículo de Paulo. E agora a gente responde a pergunta. Ele sim é Saulo e é Paulo, porque Saulo era o seu nome hebraico e Paulo era o seu nome romano. Ele começa se apresentando ali, em Atos, como Saulo, se identificando com os judeus, mas depois ele passa a ser referido como Paulo, porque ele é um pregador dos gentios. Então ele quer alcançar a todos. Como ele diz: eu me faço de louco desde que ganha todos em favor de Cristo Jesus. Então nós vemos que Saulo era Paulo e que Paulo era também Saulo. E nós vamos avançar em Atos capítulo 9, esse homem que persegue a igreja de Jesus. Meus irmãos, tentem imaginar essa cena nos dias de hoje. Tentem imaginar que eu estou aqui pregando, vocês estão me ouvindo, certo? Ventiladorzinho ligado, tudo bem, ouvindo uma palavra abençoada, já oramos, já cantamos, glória a Deus, já demos glória ao Senhor Jesus. Só que aí, meus irmãos, entra um homem por aquela porta. E ele não é convidado. Ele não quer se entregar ao Senhor Jesus. Ele não quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer acabar com tudo. Ele chega aqui e fala: desliga o som, desliga as luzes, sai todo mundo, tem camburão ali fora, vamos levar todos vocês. Já imaginaram? Imaginaram essa cena? Paulo chega aqui quebrando tudo, desligando tudo, chutando os bancos, revirando a igreja, mandando todo mundo para fora, batendo nas pessoas. Esse homem, que talvez um cristão da época dissesse: não tem jeito para esse cara não tem salvação. Olha, acredito que até meu vizinho Deus possa converter, mas Saulo, esse cara não dá não. Esse cara, ou até os crentes, mas tomara que morra, Senhor, leva ele. Estranho, a oração para levar os outros, Não sei se você já fez essa oração, mas Senhor, leva Saulo, ele está acabando com tudo. Senhor, o Senhor está vendo? Aí lembrava até dos salmos de vingança. Rapaz, aí fala: a vingança é do Senhor, a mão de Deus pesará na vida de Paulo, porque Deus tocará em Paulo e acabará com a vida dele. Já imaginou? Só que olha só, lá em Atos capítulo 9, Paulo está decidido em continuar fazendo isso.
Paulo está dizendo, eu vou em mais casas, eu vou em mais cidades, eu vou prender todo mundo. Paulo está pensando, eu vou calar os ensinamentos desse Jesus que morreu. Paulo está pensando, eu vou prender todos os cristãos, vai acabar essa religião para sempre, eu vou dar um fim nisso, eu sou a mão de Deus. Paulo provavelmente pensou nisso. Só que lá em Atos 9, versículo 3, perdão, meu irmão, Atos 9, versículo 1, olha só o que está escrito. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote, próximo versículo, e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Não tinha piedade, pode ser homem, pode ser mulher. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Vocês sabem que luz é essa, né? Vocês sabem. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pergunta para os amados irmãos, ele não perseguia a igreja? Sim, mas o Senhor Jesus diz, porque você me persegue? Porque perseguindo aos meus, perseguindo a minha igreja, você está fazendo contra mim, Saulo. E Saulo continua ali, quem é o Senhor? Perguntou ele, a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E último versículo, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Pronto. Um homem que matou cristãos, que prendeu cristãos, que queria acabar com o cristianismo, que queria acabar com os ensinamentos de Jesus, prender todos os discípulos de Cristo, agora se converte ao Evangelho, agora tem um encontro com Cristo. Ele não esperava por isso, mas Jesus já tinha reservado esse tempo, tinha reservado esse momento para dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora esse homem se converte ao Senhor Jesus. Agora esse homem tem um encontro com Cristo que vai transformar o resto da sua vida. Todos nós conhecemos o que acontece nos próximos versículos. E sabemos que Paulo vai passar 3 anos na Arábia. Ele vai ter um seminário intensivo com o Senhor. Ele vai ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. E logo depois desse período, Paulo passa a pregar o Evangelho em todos os lugares. E como é que ele vai parar em Filipos? Bem, a Bíblia fala que ele estava em Troade, desejando avançar, entrar numa outra cidade, quando o Espírito Santo de Deus proíbe Paulo de avançar. E ele então tem uma visão com um homem macedônio dizendo, passa a Macedônia. E então Paulo avança a Macedônia. Paulo chega à cidade de Filipos, e então Lídia, vocês conhecem, é convertida ao Senhor Jesus. E então aquela menina que profetizava, Paulo chega e diz, sai dela, espírito imundo, e então agora ela é liberta, e glória a Deus. Ele vai ser preso por conta disso, na cidade de Filipos. Só que Paulo poderia falar, bem, Senhor, eu fiz o que pude, preguei o Evangelho, esteve aqui, olha, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, saí do meu lugar, agora me prenderam, desculpa, não tem mais o que fazer. Não, a Bíblia fala que à meia-noite, Paulo e Silas, presos, estavam reclamando. É isso que está escrito? Estavam murmurando, estavam perguntando, Senhor, não está vendo? Nós estamos presos, pregando o teu Evangelho, o que foi que aconteceu? É para cá que o Senhor me mandou? A visão não veio do Senhor? É para isso que o Senhor nos levou? Não, a Bíblia fala que ele estava louvando a Deus, ele estava cantando louvores ao Senhor, ele estava exaltando ao Senhor, quando então surge um grande terremoto, e é abalado todo o cárcere. Então o carcereiro pensa em tirar a sua própria vida,
e ele termina a história crendo no Senhor Jesus e sendo salvo ele e toda a sua casa. Olha só, é Paulo chegar em Filipos que o negócio muda ali, né? Mas a gente sabe que Paulo, gente, não era um super-herói, não era um super-homem, ele era um homem como eu e você, de carne, que sentia dor, que sentia tristeza, que passava por medo, que passava por dúvidas, mas era um homem que amava a Cristo e que queria receber cada vez mais do conhecimento de Jesus. Nós vamos avançar e vamos perceber algo muito interessante. Em 50 depois de Cristo é quando Paulo chega à cidade de Filipos, mas é por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo que Paulo escreve a carta aos Filipenses. E é impressionante a gente ver alguns detalhes do que Paulo escreve. Paulo diz que dava graças a Deus por se lembrar dos filipenses. Paulo também fala que trazia no coração uma alegria, porque eles cooperavam com o Evangelho de Jesus. Paulo diz que eles eram obedientes, tanto na presença dele, quanto na ausência dele. Paulo fala que levava eles em seus corações e orava por eles todos os dias. Paulo continua dizendo que tinha saudades dos filipenses. Ele fala que quer enviar Timóteo, porque ele quer receber mais notícias e se alegrar com aquilo que viria dos filipenses. E Paulo esperava visitá-los em breve. É uma carta linda, meus irmãos, aos Filipenses, tem apenas 4 capítulos. Você consegue ler num dia, rapidamente. Mas eu faço o desafio, medite na carta aos Filipenses. Não apenas leia, mas medite, preste atenção em cada palavra e peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente e para te trazer conhecimento. A gente vai ver outra coisa relacionada aos Filipenses, é que quando Paulo passa por dificuldade, a igreja dos Filipenses é a única a ajudar com recursos, a ajudar financeiramente Paulo. Então Paulo tinha uma enorme gratidão por esse povo. Paulo amava os filipenses, então por isso escreve essa carta. Olha só que interessante, em Filipenses, e gostaria de perguntar aos irmãos se vocês já ouviram essas passagens. Estou plenamente certo de que aquele que começou em boa obra há de completá-la. Está na carta aos Filipenses. Outra passagem muito conhecida, quero ver se você conhece. Porquanto para mim o viver é Cristo, também em Filipenses. Outra coisa, ele fala, tende em vós o mesmo sofrimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até... Os irmãos conhecem de Bíblia? Todos versículos muito famosos, muito conhecidos, que a gente costuma citar todos os dias, em todos os cultos, estão na carta aos Filipenses. Outra coisa que ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, está lá nos Filipenses. Outra, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro versículo, outra passagem muito conhecida, mas que geralmente é tirado de contexto, né? Vai ver, tudo posso, pastor aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. É muito comum a gente ver, né, em carro, em moto, nesse versículo dos lugares, tudo posso naquele que me fortalece. Então a pessoa fala, tudo eu posso, então eu quero passar num concurso público, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Eu quero um emprego melhor, um salário maior, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero uma casa maior, quero um carro melhor,
Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos ver os versículos anteriores? Tudo isso faz parte, mas tem outra coisa também. Olha só, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está falando? Na fome, tudo posso naquele que me fortalece. Na abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Com um emprego, com um salário de 10 mil reais, tudo posso naquele que me fortalece. Desempregado? Os irmãos aprenderam? Oh, meu Deus. Então a gente vê, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É por causa dele. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos passar então para o texto da nossa meditação. A gente fez alguma pequena introdução, adentramos aí em algumas explicações sobre isso, sobre os filipenses, sobre Filipos, sobre essa carta, quem era Paulo. Agora, entendendo um pouco mais todo esse contexto, a gente pode aprofundar um pouquinho mais e entender melhor por que Paulo escreve os versículos 8 a 10 que a gente leu. Meus irmãos, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Filipenses, meu irmão. Filipenses 3,7, por favor. Olha só o que ele vai falar. Acho que é só um pouquinho antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pregador se engana. Volta mais um, meu irmão, por favor. Mais um. Ótimo, obrigado, meu irmão. Ele fala, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. A gente já viu sobre isso. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, já lemos também. Mais um versículo. E era tão fanático que percebia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Aquilo que a gente já conversou. Paulo está falando que eu era o cara. Eu conhecia de escritura. Se você pensasse num crente, Paulo está falando, era eu era referência. Eu conhecia da palavra, buscava a Deus. Eu amava a Deus de todo o meu coração. A gente vai ver o versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Paulo está falando, isso era importante, eu dava muito valor. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. O que Paulo está falando é, todo o currículo que eu construí, todo o conhecimento, todo o reconhecimento das pessoas, os aplausos dos homens, ele fala, para mim, agora, de nada vale, isso não tem valor por causa de Cristo. Paulo está deixando muito claro aqui qual é a coisa mais importante da sua vida, é Cristo. E a gente vai avançar no versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus. Paulo está falando, meu irmão, essas coisas que eu falei nos versículos anteriores, não tem mais valor nenhum. Não me importa mais, não vale de nada mais para mim, porque eu desejo agora Cristo, eu desejo conhecer completamente Cristo Jesus. Ele fala, o meu Senhor, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Próximo versículo. E estar unido com Ele. Meus irmãos, ao longo da caminhada com Jesus, nós precisamos deixar muitas coisas para trás e considerarmos como perda. Eu não sei quantos anos você já tem no Evangelho, quantos anos você já conhece Jesus, quantos anos você já foi batizado, quantos anos você tem de igreja, mas seja alguém que se converteu hoje, seja alguém que está na igreja há mais de 50 anos, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E eu não quero vir aqui para falar o que você tem que deixar para trás,
mas eu vou pedir para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, como ele já tem falado ao meu. Paulo diz que todas as coisas ele considera como perda. Em outros momentos nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que tudo é vaidade, nada disso importa. O homem está sempre preocupado em ganhar mais, em conhecer mais, e isso é importante, mas Paulo está dizendo que essas coisas, comparado com o conhecimento de Cristo Jesus, não tem valor algum. E no versículo 10 ele vai dizer: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Versículo 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado de morte para a vida. O que fica muito claro nesses versículos é que Paulo tem uma sede do conhecimento de Deus. É que Paulo, quase como quem recitasse: a minha alma tem sede de ti. Como Paulo recitasse: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Paulo considera o conhecimento de Cristo, o relacionamento com Cristo, aquilo que ele tem de mais valor, de mais importante na sua vida, e ele não está disposto a negociar isso por nada que haja nos nossos corações nessa noite. Esse mesmo desejo de não negociarmos, de não abrirmos mão, de não trocarmos nada que temos, nada que tenha valor financeiro ou valor sentimental, por Cristo Jesus, porque a Ele seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Paulo deseja conhecer a Cristo. Em outros momentos nós vamos ler o profeta dizendo, o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o primeiro versículo diz que Deus os despedaçou por conta da idolatria do povo. Deus os despedaçou porque eles haviam se esquecido do Senhor, se esquecido das suas leis, dos seus mandamentos, abandonado os seus princípios, agora estavam sofrendo. E no versículo 3 de Oséias, capítulo 6, olha só o que o profeta vai dizer. Ele diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Ele diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Dependendo da versão, diz conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por que é que o autor está deixando isso de forma muito clara? Porque ele não fala apenas conhecer do Senhor. É porque hoje eu posso conhecer do Senhor, mas amanhã eu preciso de mais. Semana que vem eu preciso conhecer mais ao Senhor. Por isso que eu digo, não importa quanto tempo nós já temos no Evangelho, se um dia, se 50 anos, 10, 20, 30, não importa o quanto você já conhece de Jesus, que haja no teu coração a vontade, o desejo de conhecer mais e mais e mais do Senhor Jesus. Ele é uma fonte inesgotável. E eu preciso fazer essa pergunta para os irmãos, para nós refletirmos. Por que que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente quer ganhar o mundo inteiro? A gente quer pregar para todo mundo. Se passar um cachorro na rua, a gente está impondo a mão e está falando: aceita o Senhor Jesus. A gente está pregando para a parede, a gente quer ganhar alma, quer falar do Senhor Jesus, nosso coração queima, a gente passa horas lendo a Bíblia, a gente acorda de madrugada para orar, a gente faz de tudo para buscar Deus, mas então passam-se os anos e parece que buscar Deus já não é algo tão interessante assim. O que é que acontece? A gente pode chegar a uma infeliz conclusão de que, Lucas, isso é normal. Mas eu gostaria que a gente refletisse. Quantos pais tem aqui presentes? Pais e mães? Alguém que tem filho? Eu diria que até a maioria das pessoas. Quando os filhos de vocês nasceram, foi um dia muito importante, não foi?
Eu tenho certeza que para os pais presentes, assim, foi um dos melhores dias da sua vida, se não o melhor dia da sua vida. Tô certo? Amém? Ok. Agora a pergunta: você amava mais o teu filho no dia do nascimento dele ou ama mais hoje? E aí, meus irmãos? Amavam mais no dia do nascimento ou hoje? Hoje, né? Por que com Cristo é diferente? Olha só, tem uma coisa. Quantos são casados aqui? Eu também. Sou ainda pai não, mas sou casado. Bem casado, né? Mas assim, quanto mais o tempo vai passando, meus irmãos, mais eu vou conhecendo da Larissa. Contigo é assim também? A sua esposa, seu marido? O tempo vai passando, você vai reconhecendo mais os gostos da pessoa. Você vai vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz ela sentir feliz, o que faz ela sentir triste. Você sabe até o tom de voz da pessoa. Quando a Larissa fala assim, Lucas, Aí como homem a gente pergunta o quê? Na nossa consciência. O que foi que eu fiz? A gente conhece o outro assim, é na voz. Meus irmãos, a Larissa, se ela me ligasse com o número de outra pessoa, eu iria reconhecer a voz dela. Você também reconheceria a voz do teu cônjuge? Ó, se me vendassem os olhos e trouxessem as mãos de algumas mulheres aqui, eu saberia qual é a mão da minha esposa. Se tivesse só os pés delas, o resto tivesse tudo coberto, e um monte de gente, eu saberia reconhecer os pés dela. Por quê? Relacionamento, convivência, dia a dia, intimidade. É isso que o Senhor Jesus deseja com a gente também. Que a gente passe os nossos dias com Ele, busque conhecê-lo cada dia mais, e quando o Senhor falar, a gente saiba, é o Senhor ou não é o meu Senhor. Porque eu o conheço, porque eu sei quem é o meu Senhor. E nós precisamos desejar isso todos os dias. Só que acontece é que nós acreditamos muitas vezes que basta levantarmos as mãos e dizermos, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você provavelmente já recitou essa frase em algum momento da sua vida. E a gente acha, meus irmãos, que agora acabou. Eu já recebi Jesus, eu estou salvo, pronto. Mas eu tenho uma notícia, esse é só o começo. Quando você confessa Jesus como teu Senhor, não é o final, é o começo. O começo de uma nova vida, o começo de uma nova história. E agora Jesus, muito mais do que está dentro do teu coração apenas, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te usar para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Ele quer usar a tua vida na igreja, no trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, na academia, no banco, se bem que pouca gente vai no banco hoje em dia, né? Mas em todos os lugares. Ele quer que você se torne uma testemunha de Cristo, boca de Deus onde você estiver, alguém que anuncia a palavra de Deus, um reconciliador dos homens com Deus. O desejo de Deus é que a gente aprofunde, que a gente cresça. O desejo de Deus não é que, às vezes o pai e a mãe têm esse sentimento, né? Ver o filho pequenininho, né? Aquela coisa fofa, ele vai crescendo, fala a primeira palavrinha, ele brinca, ele dá os primeiros passinhos. Aqui que os pais pensam, e o que eles desejam no coração? Que os filhos nunca crescessem, não é verdade? Por que, gente? Qual o problema do filho crescer? É que ele começa a responder. Ele fica desobediente. Ele deixa de te ouvir em alguns momentos. Ele passa a fazer aquilo que você falou para não fazer. E aí o desejo do pai e da mãe é ter sempre o filhinho ali, debaixo das asas, debaixo do cuidado. Cresce casa e é o neném da mamãe, é o bebezinho da mamãe, é o meu príncipezinho, é a minha princesa.
Mas eu quero te dizer que Deus não é esse pai. Deus, Ele te ama muito mais do que o seu pai e que a sua mãe, mas o desejo dele é que você cresça. O desejo de Deus não é que você fique na mamadeira, não é que eu fique no leite materno o resto da vida. O desejo de Deus é que a gente tenha o leite materno no tempo certo, mas que depois disso a gente passe a se alimentar, a comer alimentos sólidos e deixar a papinha de lado. Papinha é coisa de criança, gente. Leite materno é coisa de criança. O desejo de Deus é que a gente avance, a gente cresça, a gente conheça mais do Senhor. É conhecer e prosseguir em conhecê-lo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos. Quando foi que as nossas orações se tornaram frias? Quando foi que vir a um culto se tornou assistir um culto? É ver um homem e uma mulher pregando, é ver homens e mulheres tocando, é ver alguém dirigindo o culto. Quando foi? Quando foi que Deus deixou de ser o primeiro nos nossos corações, nas nossas vidas? Quando foi que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus? Quando foi que nós deixamos de chorar na presença de Deus? Quando foi que nós deixamos de nos maravilhar lendo as Escrituras? Quando foi que a Bíblia se tornou apenas um livro de história? Quando foi que a Bíblia se tornou apenas um conhecimento, como a gente precisa do português, do inglês, da matemática? Quando foi que nos tornamos tão frios? Quando foi, meus irmãos? Quando foi que deixamos de lado todas estas coisas? Quando foi que deixamos de lado aquele a quem tanto amávamos? Quando foi que deixamos de olhar ao perdido e ter compaixão e misericórdia? Quando foi que nos esquecemos do que Deus fez na nossa vida e de onde Ele nos tirou? Quando foi que começamos a achar que nós somos bons por sermos cristãos? Quando foi? Quando foi, meus irmãos? Quando foi que essas coisas entraram nos nossos corações e nós nem percebemos? Estudando um pouco mais sobre a tecnologia, a inteligência artificial e o câncer, eu fiquei muito surpreso. Que é que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos e a biomedicina, a gente pode identificar um câncer 10 anos antes dos grandes sintomas. 10 anos antes já é possível identificar um câncer no corpo humano. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que o câncer, ele não aparece do dia para a noite. Eu não tinha ontem à noite e agora acordei nesse domingo maravilhoso e descobri, estou com câncer. Eu posso ter descoberto, mas ele não brotou de um dia para a noite. Ele cresce, ele é progressivo, ele se alastra. E sabe qual é o principal problema? É que muitos desses sinais não são visíveis. E então, quando a gente vai parar para ver, quando a gente vai observar, ele já tomou conta de um órgão, e se não tomou conta do corpo inteiro, e a pessoa vem a falecer. A nossa vida cristã não é muito diferente. A gente começa lendo um pouquinho menos da palavra, orando um pouquinho menos, deixando de vir em um culto ou outro. E então, o tempo vai passando, minha leitura bíblica vai diminuindo, minha oração também, e chega a um ponto de que eu não leio mais a palavra e não oro mais ao Senhor. Eu nem percebi e já estou morto espiritualmente.
Essa é a realidade de muitos de nós. Mas eu tenho uma boa notícia. Se essa era uma realidade, cara, você acha que Deus te trouxe aqui por um acaso? Você acha que você veio aqui só porque não tinha nada para fazer em casa? Você acha que veio aqui só para agradar aquele amigo que te convidou? Sério mesmo que você acha que você veio por causa disso? Eu tenho certeza que o Senhor conduziu cada um de nós para ouvirmos essa palavra nessa noite. Que o Senhor já possa ter falado no teu coração, mas que Ele continue falando muito mais. Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, já encerrando. Olha só o que o Senhor Jesus diz, e tem tudo a ver com esse tema. João capítulo 4, versículos 13 ao 14. João capítulo 4, versículo 14. Versículo 13, perdão, meu irmão. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Era a água que a mulher samaritana tinha retirado do poço. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. O tema proposto pela nossa liderança da Rede Jovens é profundidade. E a minha oração é para que nessa noite, muito mais do que beber dessa água que você pode encontrar no nosso bebedouro aqui ao lado, é para que você possa beber e se saciar da água que o Senhor Jesus tem para te dar nessa noite. Meus irmãos, nessas últimas semanas, antes do encontrão, eu falei: Senhor, eu não vou criar expectativas. Eu não vou desejar, almejar que 50 almas se convertam ao Senhor Jesus. Eu falei: Senhor, eu vou fazer diferente. Eu vou te pedir para que eu seja alcançado pela Tua palavra. Porque há uma frase conhecida de que a pregação prega o pregador. Meu irmão, estou aqui para dizer que essa palavra não é para você não. Pode até ser, mas ela é para mim em primeiro lugar. Eu é que preciso ouvir. Eu é que precisava escutar cada uma dessas coisas. Mas, se você também tiver identificado, se você também diz: Lucas, essa mensagem era para mim. Lucas, eu entendi que eu vim aqui. Num primeiro momento eu pensei que era só mais um culto, mas agora eu entendo que Deus queria ter um encontro comigo. Se isso está fazendo sentido na tua vida, se isso está fazendo sentido no teu coração e na tua mente, fica de pé, por favor. Se você deseja mais do Senhor, se você entende que precisa queimar de amor pelo Senhor, se você deseja deixar para trás essas coisas todas e dizer que nenhuma delas mais tem valor, desde que você conheça a Cristo e receba mais dele, fique de pé e ponha a tua mão no teu coração nesse momento. Faça essa oração, pense no Senhor Jesus. Nós ouvimos quando foi que fizemos essas últimas coisas, mas eu não vim aqui para condenar você, eu não vim aqui para apontar o teu pecado, eu não vim aqui para te julgar, até porque eu também estou passando pelo mesmo. Eu também preciso conhecer mais de Cristo. Eu também preciso me aprofundar no conhecimento dele e prosseguir em conhecê-lo. Faça essa oração comigo. Peça ao Senhor Jesus com fé, como diz Tiago. Peça ao Senhor Jesus para que entre e habite no teu coração. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, faça. Se for a 10ª vez que você já fez esse pedido, faça de novo com fé no Senhor Jesus, de que Ele vai ouvir a tua oração e que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida, amém? Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor. Eu te agradeço por ter trazido cada um dos meus irmãos nessa noite para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço porque se estamos de pé, ouvindo do teu evangelho, é porque estamos vivos
e é porque o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem conservado a nossa saúde, o Senhor tem conservado a força nas nossas pernas, e já entendemos que o Senhor queria que não estivéssemos em nenhum outro lugar senão aqui para ouvir a Tua voz. E Senhor, nós não nos contentamos com o que já conhecemos de Deus, nós não nos contentamos com o que já sabemos de Deus, nós queremos mais, não, Senhor, das Tuas bênçãos, que elas são maravilhosas, mas nós queremos mais, é do Senhor, queremos mais de relacionamento, queremos mais de comunhão, queremos mais de intimidade com o Senhor nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a não voltarmos para os nossos lares e esquecermos do pedido que fizemos aqui. Nos ajude a, durante a semana, nos lembrarmos que nesse momento estamos fazendo um compromisso contigo, estamos dizendo: muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, derrame mais de Ti nas nossas vidas, mais da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a não enfraquecermos, ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos, ajuda-nos, Senhor, a não vacilarmos, ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a Tua presença, a Tua voz, a Tua palavra, e que se cumpram os Teus desejos nas nossas vidas. Nós queremos mais, queremos muito mais, e sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós. Faça, Senhor, no nosso meio, Pai. Por favor, Senhor, olhe para nós nesta noite, Senhor. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Nós queremos nos saciar em Ti. Queremos ter fome e sede de Ti. Queremos buscar o Senhor com toda a nossa força e Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Faça, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ouviu a tua oração. Você não falou com paredes. Você não falou com imagens e esculturas. Você não falou com Deus que tem ouvidos e não ouve, não. Você falou com Deus único e verdadeiro. Ele está aqui nesse momento. Clame por Ele, grite por Ele, chame por Ele, busca Ele. Diga: Senhor, eu não vou sair daqui sem Te levar comigo. Diga para Ele: Senhor, eu não vou sair desse lugar vazio de novo. Senhor, eu vou sair daqui desse lugar com o Teu Espírito Santo comigo. Usa-me, Senhor. E cante essa canção junto comigo. Cante essa canção junto conosco. Adore ao Senhor. Clame ao Senhor como se fosse teu último dia, como se fosse a última vez, como se fosse a última oportunidade. Se for preciso, grite. Se for preciso, se ajoelhe. Se for preciso, caia no chão, mas busque ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus.